Elon acabou de se encontrar em um confronto acalorado com a lenda de Hollywood, Robert De Niro. Depois de anos de críticas ferozes de De Niro a Donald Trump, as coisas escalaram quando ele comparou Trump a ditadores como Hitler e Mussolini. Mas Elon não deixou barato. Ele foi às redes sociais, humilhou De Niro e chamou seus comentários de ilógicos, iniciando uma briga pública. E o que aconteceu depois? De acordo com relatos, De Niro teve um colapso emocional, desencadeando uma guerra de palavras que tomou conta da internet. Será este o momento em que Elon finalmente coloca a elite de Hollywood em seu devido lugar? Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. A disputa e a queda da carreira de Robert De Niro. É sempre um pouco surpreendente quando duas pessoas de mundos completamente diferentes começam uma briga pública. Elon Musk, o bilionário da tecnologia que revolucionou desde carros elétricos até viagens espaciais, recentemente entrou em choque com Robert De Niro, uma lenda de Hollywood que passou décadas no topo da indústria cinematográfica. É como assistir dois gigantes de universos diferentes entrando em confronto. O conflito começou quando De Niro, conhecido por suas opiniões políticas contundentes, atacou Donald Trump mais uma vez, algo que virou quase um hobby para ele. Mas, desta vez, Elon Musk não deixou passar. Musk entrou no debate e alertou que as pessoas não percebem o que realmente está acontecendo por trás de toda essa confusão. E quando Musk diz algo assim, geralmente faz todo mundo parar e pensar: espera aí, o que estamos perdendo aqui? Antes de mergulharmos no que Musk realmente quis dizer com esse alerta, vamos entender como tudo começou. Robert De Niro nunca foi tímido em relação aos seus sentimentos sobre Donald Trump. Durante anos, ele foi uma das vozes mais estridentes em Hollywood contra o ex-presidente. Chamou Trump de nomes que você não diria em um jantar de família e deixou claro que, em sua opinião, Trump é a raiz de todos os problemas dos Estados Unidos. No entanto, os comentários recentes de De Niro levaram as coisas a outro nível e parece que foi isso que chamou a atenção de Elon Musk. De Niro tem um histórico longo de lançar ataques verbais contra Trump. Em 2018, durante o Tony Awards, De Niro subiu ao palco e soltou uma palavra de baixo calão contra Trump, diante de uma plateia ao vivo. Não foi o movimento mais elegante, mas chamou a atenção de todos. Avançando alguns anos, o ódio de De Niro por Trump não diminuiu nem um pouco. Recentemente, durante o julgamento de Trump por pagamentos ilegais, De Niro foi visto do lado de fora do tribunal, mais uma vez deixando bem claro seus sentimentos sobre Trump. Ele não se conteve, chamando Trump de ditador em formação e comparando-o a figuras históricas como Hitler e Mussolini. Embora essa retórica já tenha sido ouvida antes, desta vez pareceu diferente. Talvez porque as apostas pareçam mais altas, ou porque De Niro está mais velho e intensificou suas convicções. De qualquer forma, suas palavras tiveram peso, não apenas pelo tom, mas porque ele parecia genuinamente preocupado com o futuro do país. Ele alertou que, se Trump voltasse à Casa Branca, os Estados Unidos poderiam dar adeus às suas liberdades. É fácil entender por que alguém como Elon Musk, que sempre foi vocal sobre liberdade de expressão e correção política, se envolveria nessa conversa. Musk, que não é exatamente fã número 1 de Trump, mas também não hesita em criticar a esquerda, não concordou com a comparação de De Niro entre Trump e ditadores. Para Musk, isso não era apenas exagero, era uma exagerada perigosa. Musk usou as redes sociais, como costuma fazer, para criticar os comentários de De Niro, dizendo que eles não faziam sentido e apontando que a presidência de Trump, embora controversa, não era exatamente comparável às atrocidades cometidas por ditadores históricos. Musk foi além. Deixou claro que achava que as palavras de De Niro faziam parte de um problema maior de hipocrisia em Hollywood.
Hollywood e no status de elite que mantém. Ele já havia dito antes que Hollywood e figuras como De Niro frequentemente agem como se estivessem lutando por justiça e pelo bem maior, mas estão desconectados do que realmente acontece no mundo. Segundo Musk, celebridades como De Niro pregam sobre liberdade e democracia, mas ao mesmo tempo apoiam políticas e ideias que sufocam a liberdade de expressão e limitam debates reais. Para Musk, a elite de Hollywood vive em uma bolha, desconectada das lutas diárias das pessoas comuns. Antes de aprofundarmos na visão de Musk, vale a pena entender o ponto de vista de Robert De Niro. Não há como negar que De Niro é um dos maiores atores de todos os tempos. Suas atuações em filmes como Taxi Driver, Touro Indomável e O Poderoso Chefão, Parte 2, o consolidaram como uma lenda de Hollywood. Ele trouxe intensidade e autenticidade aos seus papéis que poucos atores conseguiram igualar, tornando-se o rosto de personagens complexos e intensos que deixaram uma marca duradoura no cinema. Mas vamos ser honestos, as coisas não têm sido tão boas para De Niro nas últimas décadas. Enquanto sua carreira no início foi cheia de papéis inesquecíveis, o mesmo não pode ser dito de muitos de seus projetos mais recentes. A partir do final dos anos 90 e nos anos 2000, as escolhas de filmes de De Niro se tornaram mais inconsistentes. Ele começou a aceitar uma variedade de papéis, incluindo comédias e filmes mais leves, que muitas vezes não agradaram nem à crítica nem ao público. O ponto mais baixo veio em 2016, com o lançamento de Tirando o Atraso, Dirty Grandpa, uma comédia que foi criticada por ser vulgar e ofensiva, deixando muitos se perguntando o que havia acontecido com a carreira de De Niro. Para um homem que já interpretou Travis Bickle e Jake LaMotta, esse papel foi visto como um declínio significativo. Essa queda na qualidade dos papéis não foi inteiramente culpa de De Niro. O tipo de dramas focados em personagens que o tornaram famoso se tornou menos comum em Hollywood, substituído por franquias de blockbusters e filmes com muitos efeitos especiais. Como um ator mais velho, as oportunidades para papéis complexos também diminuíram. Apesar disso, De Niro continuou trabalhando, assumindo projetos que, para muitos, pareciam abaixo de seu talento. Alguns especulam que seu foco mudou para garantir a segurança financeira de sua família e seus investimentos imobiliários, em vez de continuar a construir seu legado como um dos maiores atores de Hollywood. Mesmo assim, De Niro permanece uma figura imponente na indústria cinematográfica, e sua paixão pela atuação é inegável. No entanto, a trajetória recente de sua carreira deixou muitos se perguntando se suas opiniões políticas, especialmente sua oposição vocal a Donald Trump, começaram a ofuscar sua reputação outrora inabalável. Lembre-se dos dias em que De Niro nos impressionava com atuações poderosas? Esses dias parecem uma memória distante agora. Em vez disso, temos visto De Niro aceitar papéis que parecem abaixo de seu talento. Tirando o Atraso, Dirty Grandpa e Um Senhor Estagiário, The Intern, não foram exatamente sucessos de crítica ou bilheteria, e certamente não acrescentaram à sua grandeza. Na verdade, é seguro dizer que sua carreira sofreu uma queda acentuada desde os anos de 1990. Os críticos têm sido severos, apontando que De Niro parece ter perdido o rumo, optando por papéis que parecem mais bicos por dinheiro do que projetos de paixão. Tirando o Atraso, lançado em 2016, pode ter sido o ponto mais baixo de sua trajetória. O filme foi uma comédia vulgar que, para muitos, estava a quilômetros de distância dos prestigiados dramas pelos quais De Niro era conhecido. Para piorar, o longa foi criticado por ser insensível e, em alguns casos, até racista. Por um tempo, parecia que a carreira de De Niro estava em declínio permanente, com cada vez menos atuações marcantes. A batalha de Musk contra Hollywood. Onde estávamos? Ah, sim, acabamos de falar sobre como as opiniões políticas contundentes de Robert De Niro podem ter prejudicado sua carreira e como Elon Musk decidiu entrar no meio dessa confusão. É um pouco surreal, não é? Você não esperaria que um bilionário da tecnologia como Musk se envolvesse em uma disputa pública com um ícone de Hollywood como De Niro. Mas Musk não é um bilionário comum, certo?
Ele é o cara que envia foguetes ao espaço e constrói carros elétricos. Mesmo assim, aqui está ele, enfrentando a elite de Hollywood, com De Niro bem no centro de sua mira. Musk é alguém que fala o que pensa, e quando algo não lhe agrada, ele não hesita em apontar, especialmente quando se trata do que ele vê como a hipocrisia de Hollywood. Vamos explorar como exatamente Musk se envolveu nesse caos. Tudo começou com os comentários de De Niro sobre Donald Trump, em que ele comparou o ex-presidente a ditadores como Hitler e Mussolini. Agora, você pode dizer o que quiser sobre Trump, mas chamá-lo de ditador é uma opinião bastante extrema, e Musk, que tem opiniões fortes sobre liberdade e política, não estava disposto a deixar isso passar. Musk respondeu dizendo que as observações de De Niro não faziam sentido. Para Musk, comparar a presidência de Trump às ações dos piores ditadores da história não era apenas errado, mas também irresponsável. Contudo, a questão não era apenas sobre Trump para Musk. Claro, Trump foi o estopim, mas a frustração de Musk parecia estar relacionada a algo muito maior. Musk tem sido vocal há muito tempo sobre suas preocupações com o que ele chama de cultura woke e o politicamente correto, que ele acredita estarem sufocando a liberdade de expressão. Ele acha que Hollywood, com seus valores progressistas e exibições públicas de ativismo, tornou-se um terreno fértil para esse tipo de comportamento. Na visão de Musk, atores como De Niro representam um grupo de elites que acham que sabem o que é melhor para todos, enquanto vivem em uma bolha de privilégio, desconectados do mundo real. Não é segredo que o relacionamento de Musk com Hollywood tem sido tenso há algum tempo. Em 2021, por exemplo, quando apresentou o Saturday Night Live, alguns membros do elenco e pessoas influentes de Hollywood demonstraram abertamente desconforto com sua presença. Eles não gostavam de suas opiniões controversas sobre liberdade de expressão, criptomoedas e outros tópicos. Alguns até protestaram contra sua participação no programa. Esse evento foi um dos primeiros sinais públicos de que Musk e Hollywood estavam em páginas completamente diferentes sobre o rumo que a sociedade estava tomando. Depois, em 2022, as coisas ficaram ainda mais intensas quando Musk decidiu comprar o Twitter, agora chamado de X. Muitas celebridades, incluindo De Niro, desativaram suas contas ou ameaçaram sair da plataforma publicamente. Musk foi direto sobre seus planos de transformar o Twitter em um paraíso da liberdade de expressão, onde as pessoas poderiam compartilhar suas opiniões sem medo de serem censuradas. Para Musk, isso era sobre restaurar o diálogo aberto, mesmo que significasse permitir que pessoas com opiniões controversas ou impopulares voltassem à plataforma. Lembra quando Musk disse que estaria aberto a permitir que Donald Trump retornasse ao Twitter? Isso não agradou a muitos em Hollywood, que viam Trump como uma ameaça séria à democracia. A reação de Hollywood à compra do Twitter por Musk foi rápida e dramática. Celebridades como Shonda Rhimes e Brian Koppelman estavam entre os que anunciaram publicamente sua saída da plataforma. Rhimes chegou a tuitar que não ficaria para o que quer que Elon tivesse em mente, e Koppelman encorajou seus seguidores a encontrá-lo em outras plataformas. Era evidente que a visão de Musk para o Twitter, baseada em uma definição ampla de liberdade de expressão, não estava alinhada com os valores de muitos em Hollywood. E isso nos traz de volta a De Niro. Ele tem sido um dos críticos mais vocais de Musk desde que o bilionário sugeriu que Trump poderia voltar ao Twitter. Para De Niro, a presença de Trump no discurso público é um perigo para a democracia, e ao apoiar a liberdade de expressão para pessoas como Trump, Musk se tornou um alvo. Foi o confronto perfeito de diferenças ideológicas. O ódio profundo de De Niro por Trump versus a defesa ferrenha de Musk pela liberdade de expressão. Musk, no entanto, não se limitou a criticar De Niro pelos comentários sobre Trump. Ele também mirou na cultura mais ampla de Hollywood, que ele acredita estar desconectada do restante do país. Musk frequentemente expressou frustração com o que ele vê como a obsessão de Hollywood pelo politicamente correto e sua tendência de promover uma agenda progressista à custa da criatividade genuína e do diálogo. De acordo com Musk, as elites de Hollywood são rápidas em defender causas como justiça social e inclusão, mas fazem isso de uma forma que aliena grande parte da população. Uma das críticas mais frequentes de Musk é a hipocrisia de Hollywood. Ele aponta
conta que, enquanto atores como De Niro são rápidos em falar contra pessoas como Trump, eles frequentemente vivem vidas de extremo privilégio, longe das dificuldades enfrentadas pela pessoa comum. Para Musk, essa desconexão é uma das razões pelas quais muitas pessoas estão se cansando da postura moralista de Hollywood. E é aí que entra o alerta de Musk. Quando ele diz que as pessoas não percebem o que está acontecendo, ele não está apenas falando sobre a disputa entre ele e De Niro. Ele está falando sobre um problema maior, a crescente divisão entre as elites de Hollywood, o Vale do Silício e o restante do país. Musk tem soado o alarme há algum tempo, alertando que o politicamente correto, a censura e a cultura do cancelamento estão causando danos reais à sociedade. Em sua visão, essas forças estão limitando a liberdade de expressão, sufocando a criatividade e criando uma cultura onde as pessoas têm medo de expressar suas opiniões por medo de serem excluídas. A tensão entre Musk e Hollywood atingiu seu ápice quando Musk defendeu publicamente Gina Carano, a atriz demitida de The Mandalorian, por expressar opiniões conservadoras nas redes sociais. Musk viu a demissão de Carano como um exemplo claro de censura ideológica e não hesitou em dizer isso. Ao defendê-la, Musk se posicionou como um defensor da liberdade de expressão e um crítico da tendência de Hollywood de silenciar vozes com as quais não concorda. Assim, quando Musk diz que as pessoas não percebem o que está acontecendo, ele está falando sobre o panorama geral, a guerra cultural em andamento entre aqueles que defendem o diálogo aberto e a liberdade de expressão e aqueles que priorizam o politicamente correto e os valores progressistas. Musk alerta que, se continuarmos nesse caminho, poderemos ver um futuro onde a criatividade e a inovação sejam sufocadas por uma cultura que valoriza a conformidade acima da individualidade. O futuro da liberdade de expressão e a visão de Musk. Então, para onde vamos a partir daqui? Após mergulharmos na discussão pública entre Elon Musk e Robert De Niro e nos conflitos culturais subjacentes, resta uma questão maior, sobre o que exatamente Musk está nos alertando. Está claro que ele vê isso como algo muito além de uma simples disputa pessoal. Para Musk, trata-se de uma batalha maior pelo futuro da liberdade de expressão e pela direção cultural dos Estados Unidos. Ele tem soado o alarme, dizendo que as pessoas não percebem o que está acontecendo e que, se não formos cuidadosos, as consequências podem ser sérias. Mas o que está realmente em jogo aqui? Se analisarmos o comportamento recente de Musk e suas declarações públicas, fica evidente que ele está preocupado com o rumo das coisas, especialmente no que diz respeito à liberdade de expressão. Para ele, não se trata apenas de permitir que as pessoas digam o que quiserem nas redes sociais. É algo muito mais profundo. Musk acredita que a erosão da liberdade de expressão pode levar a um mundo onde a inovação e o progresso sejam sufocados porque as pessoas têm medo de se manifestar ou desafiar o status quo. E isso é o oposto do que ele deseja para uma sociedade que, em sua visão, prospera com ideias novas e pensamentos ousados. Um dos maiores problemas que Musk identifica no clima cultural atual é a cultura do cancelamento. Você provavelmente já ouviu esse termo ser usado, certo? É a ideia de que, se alguém diz ou faz algo considerado ofensivo ou politicamente incorreto, essa pessoa pode ser cancelada, basicamente ostracizada da vida pública. Perdem empregos, oportunidades e sua voz no debate público. Musk vê isso como perigoso porque, para ele, não se trata apenas de responsabilizar as pessoas, mas de silenciar o debate. Quando você cala alguém por discordar de suas opiniões, argumenta Musk, cria-se uma cultura de medo onde apenas certos pontos de vista podem existir. E isso é um caminho perigoso. Por isso, Musk tem sido tão vocal contra o politicamente correto. Ele acredita que, em vez de promover discussões abertas, o politicamente correto cria barreiras sobre o que pode e não pode ser dito. Isso força as pessoas a se isolarem em bolhas de opinião, onde só ouvem ideias com as quais já concordam. E quando as pessoas param de desafiar umas às outras, quando o debate é substituído pela conformidade, Musk acredita que a sociedade sofre. A criatividade se esgota, novas soluções para problemas deixam de ser exploradas e os pensadores ousados, aqueles que desafiam a forma como fazemos as coisas, são empurrados para a margem. Isso é evidente na abordagem de Musk ao Twitter, agora chamado de X. Quando ele assumiu o controle da plataforma, uma de suas primeiras promessas foi transformar
transformá-la em um espaço para a liberdade de expressão. Isso significava trazer de volta pessoas que haviam sido banidas, incluindo figuras controversas como Donald Trump. Muita gente ficou desconfortável com essa decisão, especialmente em Hollywood, onde celebridades e influenciadores estavam acostumados a um espaço online mais controlado e curado. Mas para Musk não se tratava de agradar ninguém, e sim de garantir que diferentes perspectivas, mesmo aquelas que não gostamos, tivessem um lugar no discurso público. E sejamos francos, Musk não está fazendo isso apenas para provocar. Ele acredita genuinamente que a liberdade de expressão é essencial para a inovação. Pense nisso. Se todos temos medo de nos manifestar porque podemos ser cancelados, como avançamos? Como desenvolvemos novas tecnologias, resolvemos problemas complexos ou desafiamos sistemas ultrapassados? Musk passou sua carreira rompendo barreiras, desde revolucionar a indústria dos carros elétricos até explorar a viagem espacial. Ele sabe, por experiência própria, o quão importante é ter um ambiente onde as pessoas sejam incentivadas a pensar de forma diferente e a correr riscos. E para ele, a cultura do cancelamento é o oposto disso. Ela cria uma cultura de cautela, onde todos têm medo de balançar o barco. E é aqui que voltamos à sua disputa com Robert De Niro. Aos olhos de Musk, De Niro representa essa elite de Hollywood que promove uma narrativa unilateral, enraizada no politicamente correto e que não permite vozes dissidentes. Quando De Niro compara Trump a Hitler ou Mussolini, Musk vê isso como uma declaração extrema e irresponsável, algo que alimenta divisões em vez de promover conversas reais. E quando Hollywood apoia esse tipo de declaração, Musk acredita que é um sinal de quão desconectada a indústria do entretenimento está do restante do país. Mas os alertas de Musk não são apenas sobre Hollywood. Ele está falando de uma divisão cultural muito maior que está crescendo nos Estados Unidos. De um lado, estão as elites, em Hollywood, na mídia ou até na academia, promovendo uma agenda progressista. Do outro, estão pessoas como Musk, que acreditam que essa agenda está causando mais mal do que bem. Musk não está apenas preocupado com a política envolvida, ele se preocupa com como isso está moldando o futuro. Para ele, o futuro deve ser um lugar onde as ideias possam fluir livremente e onde as pessoas possam debater e discordar sem medo de serem silenciadas. Na visão de Musk, o que está acontecendo agora é uma ameaça à própria democracia. Ele aponta que, ao suprimir a liberdade de expressão, também suprimimos o alicerce de uma sociedade democrática. Afinal, a democracia se baseia na ideia de que as pessoas podem expressar suas opiniões, votar de acordo com suas crenças e participar de debates públicos. Quando você tira isso, o que resta se parece mais com um regime autoritário, onde apenas as vozes aprovadas são ouvidas. As comparações de Musk com ditadores podem soar dramáticas, mas, para ele, é uma preocupação muito real. Ele teme que, se não protegermos a liberdade de expressão agora, poderemos estar caminhando para um futuro onde nossas liberdades sejam gradualmente corroídas. Em última análise, o embate entre Musk e De Niro é apenas um capítulo de uma história muito maior. Trata-se de mais do que apenas duas figuras poderosas trocando farpas políticas. Trata-se do futuro da liberdade de expressão, da criatividade e da inovação. Musk vê este momento como um ponto de virada, onde devemos decidir que tipo de sociedade queremos construir. Estamos dispostos a sacrificar a liberdade de expressão em nome do politicamente correto ou lutaremos para manter a conversa aberta, mesmo quando ela for desconfortável? Para Musk, a escolha é clara, e ele está apostando que outros seguirão seu exemplo. A única pergunta que resta é: de que lado você está? Então, quais são os seus pensamentos sobre isso? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.